Olá, boa tarde. Aqui é do canal Intuição em Mente. Vim aqui trazer a leitura para os signos do elemento água, Câncer, Peixes e Escorpião, para esse novo ano astrológico que começa amanhã, dia 20. Então, vou trazer aqui as energias da carta, dos oráculos, do tarô, para a gente ver as energias que saem, para que a gente possa abraçar esse momento, entendendo como a gente pode funcionar de acordo com o que se apresentar pra gente, tá? Eu vou tirar aqui uma carta, uma mensagem de anotações minhas, coisas que me servem como lembrete, né, daquilo que eu... Gente, eu tinha feito um outro vídeo e não ficou bom, ficou muito cortado, e aí fui fazer outro, essa é a mesma mensagem. É preciso sustentar o preço da nossa paz. Manuela Xavier, autora do livro De Olhos Abertos. Eu acho que quando a gente fala de que eu preciso sustentar o preço, né, porque às vezes eu vou precisar terminar com algumas amizades, colocar limites em algumas relações, talvez precise mudar de empresa. Existe um preço a pagar pela nossa paz e às vezes a gente tem que se questionar o quanto eu estou disposto a isso, né? O quanto eu estou disposto a pagar por essa paz, por essa calmaria, né? Às vezes mudar de empresa requer que eu também mude a minha rotina, o meu custo de vida, que às vezes é alto, eu fico naquela empresa por conta do salário. E aí eu preciso abraçar algumas coisas, então, se eu quiser manter a minha paz. E aqui essa carta vem lembrar a gente disso, né? Vou tirar aqui uma carta do oráculo. Acredite na sua magia, esse oráculo é lindo. Vamos ver que mensagem sai aqui desse oráculo para o signo de Câncer. Vamos começar aqui com a leitura de Câncer. Aqui sai essa carta linda, 41, fala sobre o vestido de verão, né? Sobre que é importante a gente fazer isso por nós, né? Que fala, faça isso por você. Então, se aceitar, se respeitar, né? Se arrumar para você, né? Sem uma data especial, curtir, né? Quem você é dentro desse corpo que é a sua casa, estar bem, né? Então aqui me fala, aqui essa é uma pessoa que tem a pele manchada, né? E essa doença conhecida por algumas pessoas se chama vitiligo. E aqui ela não se importa com isso, né? Ela tá muito bem dentro da pele dela, ela tem orgulho de quem ela é. Isso fala muito sobre cobranças que a gente faz com a gente, sobre o nosso cabelo, sobre o nosso peso, sobre o formato do nosso corpo, sobre se somos altas e baixas, novas ou velhas. E isso aqui vai muito para a mulher, né? Eu acho que o homem, ele, de certa forma, ele é mais aceito, né, nas suas questões. E a mulher não, a mulher tem a sociedade, né, que cobra que exista um padrão e apesar de sermos tão diferentes, esse padrão, ele existe, né, e as pessoas cobram isso da gente. E aí é um grande trabalho nosso para irmos contra esse padrão, irmos contra essa cultura social, né, de aceitarmos quem nós somos, com a nossa pele, se ela é manchada, se não é manchada, se é branca, se é negra, isso não importa. Eu preciso estar bem dentro dessa pele. E essa carta vem trazer essa mensagem, né, para os cancerianos nesse início de ano astrológico, sobre a importância de se sentir bem na sua própria pele, né, de quem é. Antes de tirar o tarô, eu vou tirar uma carta aqui do tarô do Osho, que vai trazer também uma energia. Quando a gente pensa num novo ano, né, pra gente começa dia 1º de janeiro, mas pra astrologia começa dia 20 de março. Começa com o signo de Áries, né? E Áries é signo de fogo. Então, o quanto a gente é diferente, né? Quanto cancerianos são diferentes das pessoas de fogo. E o quanto quando a gente entende que eu tenho todos os elementos no meu mapa, que eu tenho os signos no meu mapa, planetas, e que mesmo que alguns apareçam de forma mais forte, né, de uma característica mais forte, nós temos todas as influências. Então, eu também sou fogo, eu também sou água, e se eu não sou, preciso, né, me desenvolver a esse ponto. Então, aqui saiu a carta da inocência. Essa carta, ela fala, se não me engano, ela saiu para algum signo.
ela fala da necessidade de a gente olhar para a vida com esse olhar infantil, com esse olhar de que vê magia no simples, né? Aqui ele tá com um gafanhoto na mão e de quanto a gente tem pressa, a gente tá sempre correndo, atrasado, né, com mil tarefas, e é quando você tem essa oportunidade de viver o momento presente, me lembra muito a criança, né? A criança que, né, ela tá atrasada, mas ela abaixa para pegar uma florzinha bonita que caiu, ela para admirar uma borboleta, e a gente poderia e deveria aqui nessa mensagem para, né, os cancerianos, o quanto será importante você ter esse olhar nesse início de novo ano para vocês, né? Nesse início de, como se fosse uma nova fase, um novo ciclo, que você traz à tona essa inocência, né? O canceriano, que são pessoas tão emotivas, emocionais, são pessoas tão, eu acho que vinculadas ao olhar, né? De olhar para o outro. E aqui ele está olhando para outra coisa, né? É um inseto, mas aqui ele para e ele fica feliz, né? Ele está no momento alegre, vivendo ali o presente, e também fala sobre isso, né? De a importância de estarmos no presente. Estava lendo hoje uma matéria sobre respiração na meditação e fala sobre o quanto essa respiração, eu não posso respirar no passado e nem posso respirar amanhã, eu tenho que respirar agora. E isso faz com que a gente se conecte com esse momento. Então tem várias técnicas de respiração dentro da meditação que é trabalhada para que a gente, né, se mantenha no momento presente, o quanto isso é rico, né, para a gente acessar algumas respostas. Vamos lá, tarô, que respostas, que energia, o que vibra o canceriano nesse novo ano que se inicia amanhã, o que o canceriano pode esperar? A carta 6 de ouros, a carta o enforcado, tirar 5 cartas, a carta do 5 de copas, a carta do eremita, a carta do valete de copas, e no fundo do deck a carta as de espadas. Aqui me fala de uma grande bênção que vai ser entregue para os cancerianos nesse início de ano, né, nessa nova energia, nesse, vamos dizer assim, o começo de tudo, né? Essa carta, ela fala sobre o elemento ar e fala de clareza, fala de verdade. Então, essa nova ideia, essa nova oportunidade de você olhar para uma situação de uma forma diferente, me veio muito sobre essa carta, né, da inocência, a forma de você enxergar o mundo com esse olhar, aproveitando cada momento. É como se fosse cada bênção, né, que vem na nossa vida. E aqui esse As de Espadas, ele fala sobre essa clareza, sobre essa nova ideia. E essa nova ideia surge dentro da sua mente para depois você colocar em prática. E você precisa confiar nisso, né? Às vezes as pessoas acham que ter uma intuição e trabalhar com ela é uma coisa fácil. Não, no começo é muito confuso porque você não sabe o que são suas vontades ou aquilo que normalmente você escolhe de uma forma intuitiva. Normalmente a intuição, ela está despida de razão. Então quando, por exemplo, eu vou escolher uma carta e elas estão viradas, é aquela que o meu olho bate de primeiro sem nenhuma análise, sem nenhuma... por exemplo, se é uma pedra, não é a pedra que eu prefiro ou a cor que eu prefiro, é a pedra que meu olho bate naquele momento, assim, sem muita razão, né? E é difícil de trabalhar isso, então essa nova ideia que você vai ter vai te trazer clareza, né? E a carta do eremita, que é uma carta de silêncio, né? De você, normalmente as cartas tem um senhor, né? De uma pessoa idosa, ou seja, a gente imagina que adquiriu sabedoria com a sua caminhada. Ele tem uma lanterna nas mãos e ele vai contemplar o silêncio, né? Ele vai, como se ele fosse sair dessa agitação mundana para o silêncio do seu coração, para que ele ouça. E aí, nesse silêncio do eremita, nessa introspecção que ele tem, quando ele acessa essa sabedoria, ele entende essa clareza trazida pelo As de Espadas. E isso só pode ser adquirido, talvez por isso que eu falei no início, sobre a respiração na meditação. O quanto é importante estarmos presentes e conectados com a gente para que eu entenda a clareza, para que eu entenda a verdade. Só que ela não está fora, ela está dentro, né? A verdade que está fora é a verdade de outra pessoa. É uma verdade com julgamento, é uma verdade que passa pela razão e pela experiência de uma pessoa que não sou eu.
Então preciso, às vezes, quando recebo esse conselho, filtrar isso e analisar se isso é uma verdade que também cabe na minha vida. E a gente vê muito isso, né? Uma questão de as pessoas nos darem conselhos com base naquilo que elas viveram. Ora, se é com base no que elas viveram, aquilo não corresponde à minha vida, né? Não condiz com aquilo que eu preciso fazer. Então a importância de você ouvir, se acolher, para que você acesse essas respostas dentro de você, com base na sua vida, nas pessoas que estão à sua volta, nas experiências que você viveu. É como se fosse acesso a uma resposta muito específica, muito autêntica no sentido de ser única. Essa mensagem, essa verdade que você adquire no silêncio do seu coração é só sua, porque ela é de acordo com aquilo que você viveu. Por isso que quando a gente recebe um conselho, eu preciso filtrar. Às vezes aquilo, né, vai inclusive me fazer ir por uma direção que talvez eu não fosse. Mas o quanto isso também destoa a gente do nosso caminho, né? Porque são verdades de outra pessoa, não são minhas verdades. Isso tem saído de forma recorrente aqui no canal. O Valete de Copas, ele fala sobre criatividade, sobre intuição, sobre novos começos. Então, se aqui eu falo que, né, o As de Espadas traz a energia de novas ideias, o Valete de Copas vai trazer esse novo começo, mas é algo afetivo. E mesmo que seja uma coisa bem ingênua, né? Porque o Valete é uma pessoa jovem, talvez, às vezes não tanto na idade, mas na experiência. Então, talvez aqui fale de algo que vai ser oferecido ao canceriano de uma forma muito sensível, muito ingênua, né? Mas que você vai acessar que aquilo faz parte de você através da sua intuição. Uma segunda carta que fala de intuição. A carta 6 de ouros fala sobre a gente ajudar, né? Sobre a caridade. Quando eu tenho equilíbrio em mim, seja ele emocional ou financeiro, eu posso compartilhar isso com alguém. Seja ouvindo, aconselhando, dando, né, vamos dizer assim, um ombro para essa pessoa. E aqui, se eu tiver um financeiro abastado, eu posso então compartilhar esse dinheiro, um conforto material para uma outra pessoa que precise, né? Fazendo caridade, dando a pessoas que te procuram, que precisam de algo. Então aqui fala sobre você, de alguma forma, compartilhar os seus recursos de forma equilibrada e harmônica, para que você traga para você mais abundância, né? A gente sempre lê que o que a gente doa ao universo, o universo devolve pra gente. Então aqui, se eu dou abundância daquilo que eu adquiri com as minhas experiências, ou que adquiri pela força do meu trabalho, eu posso passar isso adiante. Eu não vou perder, eu não vou ficar mais pobre por isso. Pelo contrário, aquilo vai me trazer aquilo que eu estou ofertando, né? A mesma ajuda, a mesma generosidade, é isso que eu queria falar. A gente recebe de alguma forma de volta. E aí a carta do enforcado fala que eu vou precisar sacrificar, está parecendo com alguma leitura que saiu sobre eu precisar sacrificar, né, me render àquilo que se apresenta no momento, que talvez eu quisesse fazer algo com o meu dinheiro e não vai ser possível porque eu preciso compartilhar, talvez alguém precise de mim, e aí eu vou precisar, entre aspas, me sacrificar. Então aquele dinheiro que talvez eu usasse para mim, para algum projeto pessoal, naquele momento eu vou precisar doar ou emprestar para alguém, e isso é muito delicado, né? Porque emprestar dinheiro hoje em dia, acho que nunca foi, né, uma coisa segura. Então, você precisa, o entendimento que eu tive é que eu preciso, se eu quiser fazer isso por alguém, eu preciso emprestar um valor que não vai me fazer falta caso essa pessoa não conseguir pagar no prazo. Eu não posso depender desse dinheiro para usar para mim, porque eu posso não ter de volta. Então, os cancerianos aqui, nesse início de ano, eles precisam entender que talvez essa rendição, talvez esse não vou poder fazer isso por mim agora porque alguém precisa de mim, vai te trazer alguma tristeza, né, com a carta 5 de copas. E aqui pede para que você aprenda com a sua dor. Vamos dizer que esse dinheiro já tenha sido emprestado e a pessoa não tenha, né, pagado para você. Você precisa entender isso como essa lição, que eu preciso entender, mas que ela não vai me consumir, né? Ela não vai determinar que eu sou uma pessoa boba por ter emprestado dinheiro. Não, aquilo naquele momento era o certo a se fazer. Se a outra pessoa não pagou, vamos dizer, esse karma não é meu. É muito importante você diferenciar aquilo que é seu e o que é do outro. A você coube tirar de um projeto seu para emprestar porque era uma pessoa importante. Mas no sentido de a pessoa não pagar, isso não diz respeito a gente, né? Então é muito importante você saber separar. Então aqui vai haver um sacrifício, né?
talvez um arrependimento por ter feito isso, né? E você acessa tudo isso no silêncio do seu coração, né? Quando você se sente triste, quando você se sente culpado por ter feito aquilo, por ter sido bobo e confiado lá naquela pessoa, você acessa que isso não diz sobre quem você é. Quando diz sobre quem você é, você empresta o dinheiro, você faz o sacrifício e empresta isso para alguém, por exemplo. Pode ser o seu nome, né? Pode ser o seu nome para que a pessoa faça, possa assinar algum contrato, possa se matricular em algum curso. Aqui independe, aqui houve um arrependimento por conta disso. Então, essa possibilidade que se abriu aqui, apesar de parecer nova, talvez eu não tenha mais recurso, porque esse recurso ele foi doado para alguém, ele foi emprestado e agora não tem como fazer isso. Então aqui há essa clareza no silêncio do eremita de entender que eu não preciso me culpar, não preciso me sentir arrependido e triste como o 5 de copas fala. Se eu fizer o que Enforcado diz sobre aceitar, me render a isso que aconteceu, né, mesmo sabendo que às vezes não é uma coisa bacana, eu me coloco para olhar para essa situação de um outro ângulo, né? Eu preciso trazer uma questão diferente, né, para aquela questão como um aprendizado, por exemplo, se for realmente a questão do dinheiro, que você possa entender que você fez o que era possível, né? E que um dia você espera receber esse dinheiro de volta, mas aqui parece que há um arrependimento com relação a isso. Então aquilo que talvez pudesse ser um novo começo, talvez você não consiga. Aqui um outro cenário que se apresenta é, quando a gente tem essa condição de ajudar o outro financeiramente, eu entendo que isso é uma coisa necessária para fazer circular essa energia do dinheiro. Eu não fico apegado, enraizado com medo de me faltar. Eu dou a quem precisa, né? E aqui, quando eu falo de luto, talvez essa situação apegada de manter o dinheiro, de não querer doar, de não querer compartilhar, talvez isso seja o que o eremita tenha acessado, né? Não chega a ser uma pessoa pão dura, mas é que é uma pessoa muito precavida, que talvez tenha tido escassez na infância, mas existe um desapontamento aqui, e aí ela precisa ver o cenário com outros olhos. Deixa eu pedir para clarificar, eu não peguei nenhum tarô, né? Eu vou pegar um tarô aqui, um minuto. Peguei aqui o Vidente da Luz para clarificar. Vamos clarificar essa leitura aqui. De uma clarificação para cada carta. Clarificação da carta 6 de ouros, tarô. O que pode vir de entendimento desta leitura? Vamos ver se sai desse campo de algum arrependimento. Vamos lá. Veio a carta Rei de Copas. Então aqui, nessa carta que eu ajudo, que eu auxilio, que eu compartilho, aqui é algo que vem do meu coração, né? O Rei de Copas fala sobre um homem que nutre, um homem amoroso, gentil. Então aqui eu compartilhei porque eu acreditei, né? Que era importante ajudar. Ele está aqui sentado, ó, sob vamos dizer assim, à beira do mar. Então ele acessa suas emoções e vê que há uma importância aqui nesse ajudar. Ele ouviu o coração dele para oferecer essa ajuda. Clarificando aqui a carta, o Enforcado, saiu Rei de Espadas. Então essa Rei de Espadas aqui, ela fala sobre a verdade, né? Normalmente Rei de Espada é uma pessoa justa, às vezes um pouco fria, mas aqui ele está bem despojado, sentado. Ele tinha acesso à intuição dele, aqui tem pássaros à volta. Ele tinha acesso que talvez ele pudesse se arrepender, mas ele fez confiante de que isso era algo justo, né? Que era uma verdade, que ele precisava agir, e agora, como enforcado, você precisa ver isso de um novo ângulo. A carta do 5 de copas sai a carta 8 de espadas. Aqui esse arrependimento, essa tristeza, ele não é algo real, é algo que você traz na sua mente, tanto que a moça aqui, ela não está de fato amarrada. Isso aqui é uma projeção que ela faz. Esse arrependimento, essa tristeza é por algo que está na sua cabeça, né? Talvez com relação a crenças, com relação a pensamentos rígidos que não deixam esse homem compartilhar. Me veio aqui uma outra sensação, vamos ver o que vai sair. Clarificando a carta do eremita, veio a carta do hierofante. Então aqui, a sabedoria que foi acessada no silêncio foi que eu precisava
olhar para isso tudo de uma forma bem espiritual. O Hierofonte fala, ele está na mesma postura, né, do Rei de Copas, sentado aqui nessa posição de meditação. Eu não sei porque eu comecei falando da leitura, falando sobre respiração. Talvez aqui seja importante para alguém meditar, sentar um pouco, mesmo que não seja um tempo grande, porque as pessoas às vezes ficam aflitas, né, de estarem ali durante tanto tempo. Mas que você sente um pouco, que você reflita. Então aqui fala que a sabedoria que esse Hierofonte acessou foi da importância de ele se conectar à espiritualidade, de ele acessar, né, o plano divino, pedindo auxílio, pedindo uma luz para que tivesse clareza. Ele tem essa clareza, né, bem aqui no topo, como se isso tivesse vindo até ele, né, energeticamente falando. E aqui, para clarificar a carta Valete de Copas, veio a carta 3 de Espadas. E no fundo do deck, clarificando a carta As de Espadas, vem a carta 9 de Paus. Aqui me parece algo muito espiritual, né? Algum acesso espiritual que o canceriano teve sobre algo que já tinha partido do seu coração. O Valete de Copas fala de alguém ingênuo que vai oferecer a sua copa, né? Que vai trazer um novo começo afetivo. Mas olha como essa pessoa estava. Como é que essa pessoa vai oferecer algo para alguém se ela por dentro ela está dilacerada, o coração está cortado? Inclusive está até com pontos aqui, a pessoa tentou costurar, mas esse fio liga a moça aqui, tem punhais tatuados no braço dela, ela sofre de agonia numa árvore que não tem nenhuma folha, não tem nada de nutrição aqui, ela está abandonada, sozinha, angustiada, aflita, está em desespero, está em grande desespero. Mais aqui. A carta 9 de Paus fala sobre esse As de Espadas, trazendo essa verdade. Aqui parecem cartas bem espirituais, né? Olha essa luz na cabeça dela. Ela sabe colocar limites saudáveis para as relações dela. E aí, o As da verdade é que agora, talvez no passado não, mas essa pessoa hoje consegue receber esse presente do universo, ter acesso a essa grande verdade e clareza, porque ela vem sobretudo da minha espiritualidade, da minha fé, dos meus guias e mentores, dos meus da guarda, de que eu não estou sozinha nisso, né? Embaixo está a carta do sol. Existe uma clareza aqui. Eu vou pedir mais, tem a carta 2 de copas aqui no fundo do deck, embaixo dessa carta 9 de espadas. Será que isso aqui fala sobre romance? Vamos pedir mais cartas. Vou pedir mais 3 cartas, vamos lá. Esse jogo tá meio fechado. Que coisa, né? Tem jogos que você abre, são tão fluidos, você entende tudo ali. Tem jogos que você consegue compreender. Vamos lá. Mais 3 cartas, tarô. Sobre o que estamos falando. 9 de ouros. 5 de copas. E a carta da Imperatriz. Deixa eu tentar entender aqui. No fundo do deck, a carta 8 de ouros. Aqui é uma grande jornada, né? Eu sempre que olho para essa carta, aqui parece as luas, né? As etapas da lua. E aqui essa pessoa está muito plena, né? Diante desse grande nascer do sol. E várias etapas ela precisou acessar essa claridade, essa verdade. Aqui também fala de clareza, aqui também tem a luz. Aqui também tem a luz. Muita luz em cima da cabeça, né? Olha isso aqui. Como se acessasse, essa pessoa tivesse acesso a uma grande verdade espiritual do seu coração, como se estivesse direcionando o seu caminho, né? Aqui é um caminho, né? Um caminho de ascensão, de cura, de perdão, de acesso a talvez coisas que você não tinha acesso antes, espirituais, e que agora, depois dessa jornada aqui tem umas taças dela, como se fossem bacias bem repletas de coisas, de itens, né? Como se ela tivesse uma grande prosperidade. Tem planta aqui. Essa planta parece essa planta aqui, né? Espada de São Jorge. Tem uma pena. Então tem sinais aqui, né? Para alguém. E aqui ela tá com uma luz, uma vela verde na mão. E ela tá acesa. Então há uma chama da verdade. Tem uma clareza, tem acesso
eu sinto aqui muito acesso espiritual, né? Muito acesso espiritual. Então aqui existe uma colheita, essa imperatriz gesta, né? Uma nova, algo muito próspero. A imperatriz fala de algo, de alguém que é muito nutritivo. E essa pessoa estava aqui tanto tempo sozinha, chorando pelo leite derramado, como costumam dizer. Olhando para aquilo que se foi, mas sem perceber que aqui, eu tenho uma taça ainda aqui para ela, cheia. E ela tá olhando para aquilo que... Aqui parece um ralo, né? Que escorreu pelo ralo. Ela não consegue ver que ela é uma pessoa próspera. Aqui me parece alguém que não tinha visão clara sobre si mesmo. Então antes ela estava assim. E na verdade ela é isso aqui, ó. Olha quem ela pensa que é. Alguém abandonada, sozinha. E quem de fato ela é. Ela é uma imperatriz. Com essa carta que ela está colhendo, ou ela vai colher, ainda que se a gente estiver falando do presente, ela vai colher muita prosperidade. Então ela não está sozinha e sem nada. Ela tem aqui, ó, uma taça aqui. E vai colher ainda isso tudo. E vai colher isso tudo aqui ainda. Né? Tá gestando aqui uma nova vida, uma nova forma de enxergar as coisas. Então aqui, acho que agora eu tive um entendimento. Então, era uma pessoa que vivia nessas sombras. Essa pessoa vivia assim, ó. O coração, ela trazia dentro de si o coração ferido, machucado, que trazia para ela grande solidão e angústia. Ela tá aqui sozinha, né? E aí ela se vê assim, ó, acorrentada, sem possibilidade de agir. Ela se vê assim. Aqui, apesar de a espiritualidade estar com ela, isso também me reflete a sua mente conturbada e com muitos pensamentos. E ela se vê assim, ó, sem enxergar um palmo à frente. Deixa eu ver. Sem enxergar um palmo à frente e de mãos atadas. Só que na verdade isso era a projeção da sua mente, que era machucada por conta de algo que ela viveu no passado, por falta de ser nutrida, né, por várias relações que deixaram o coração dela machucado. Então ela trazia isso. Olha que carta densa, que traz solidão, angústia, desespero, desamparo, solidão. E aí essa pessoa acessa a sua espiritualidade depois de vários ciclos diferentes na sua vida. Ela vai permitindo suas curas, ela faz orações, ela tem momentos que ela se conecta com a espiritualidade dela, então ela se fortifica aqui. Aqui é como se fosse antes, durante, tem essa aqui, né? Os processos de muita conexão, inclusive são cartas mais coloridas, de grande conexão espiritual, para entrar nessa energia aqui, ó. Essa pessoa sai dessas cartas de angústia, de solidão, de dor, para ser uma imperatriz e poder colher cada coisa que ela plantou. Tudo que ela foi deixando ao longo do caminho, cada jornada que ela viveu, cada ciclo, ela plantou boas sementes, tanto nela, quanto nas pessoas com as quais ela se relacionou, né? E aí hoje ela colhe. Então aqui me fala de alguém que se encontra assim, numa paz interior, se encontra gestando cada prosperidade, cada coisa que ela vai manifestar está sendo gestada. E pode ser que ela não veja. Aqui, ó. Isso me traz uma ideia de que ela não vê nada que está diante dos seus olhos. Tanto que ela não vê a taça do lado da mão dela. Inclusive pode estar até tocando a taça. Ela está tão preocupada com o que se foi que ela não vê o que ela vai colher. E isso aqui que ela vai colher. Canceriano, você vai colher algo abundante, próspero, que nutra a sua alma, que abasteça e equilibre o seu financeiro. Então tem algo muito próspero chegando, trazendo algo que nutre o seu coração, que é justo, que é verdadeiro, né? Então, outra carta que tem luz aqui na cabeça. Então há acesso a partir da carta do eremita, né? De se ouvir o coração, de um momento muito introspectivo que te trouxe essa verdade, né? Vamos ver o que vai ser aqui no baralho Lenormand. Tirar 4 cartas. Opa, caiu aqui, vou pegar. As cartas que saíram foram essa. A carta do chicote e a carta do cavaleiro. Vamos lá.
Então, aqui para clarificar, 5 cartas. A carta das escolhas, a carta da foice, a carta das montanhas, a carta do jardim e a carta da cegonha. E no fundo do deck, olha que lindo. Eu acho essa carta linda. E às vezes eu confundo essa carta com essa porque elas me trazem a mesma ideia. A mesma prosperidade, fertilidade, algo que nutre. Então aqui me fala sobre necessidade, né, que foi feito nesse caminho todo de fazer escolhas, que às vezes você tinha até como encurtar o caminho, mas que na verdade você precisou cortar muita coisa da sua vida para que você acessasse essa verdade, essa nova vida, essas possibilidades, tivesse esse novo início se abrindo para você de algo que vai nutrir o seu coração, a sua alma, mas que foi necessário você vencer essas montanhas, que muito pode estar na sua mente, né? Como estava aqui nessas cartas aqui. Muito estava na sua mente. Essa montanha não era física, era algo mental e emocional. E uma vez que a pessoa consegue lidar com isso, ela vai colher isso. Um jardim que eu preciso plantar, que eu preciso esperar o tempo de cada semente, de cada folha, para vir aqui, ó, por meio de uma comunicação. O pássaro fala muito sobre comunicação, porque isso também ele encontra aqui, ó, sementes que ele pode se alimentar. Então hoje eu consigo nutrir a mim e ao outro. E talvez isso chegue por meio de uma comunicação, essa oportunidade que se abre para você de viver algo tão próspero, que vai principalmente nutrir você emocionalmente falando e financeiramente falando. Muito bonito, né? Olha essa vida, tá no fundo do deck, de uma família, de uma casa, uma propriedade. Inclusive tem pessoas nessa casa, porque aqui sai fumacinha, alguém cozinhando. Então aqui é uma vida gostosa, como se fosse um novo mundo se abrindo para você. O mundo que está aqui, ó, a partir de uma aliança. A partir desse laço com essa pessoa, com alguém, com esse projeto, você vai ter toda essa vida como se fosse esse novo mundo próspero se abrindo para você. Muito bonito. Apesar de início, né, vir meio atravancada a leitura, foi fácil compreender depois, com clarificação. Vamos lá tirar uma carta de mensagem desse, acho que foi a leitura mais longa, desse oráculo da vida, que pode vir falar para os cancerianos. Aqui sai a carta Alcançando a Sua Paz. Ela fala o seguinte: hoje eu me volto para dentro para encontrar a fonte de minhas experiências, e nesse lugar eu encontro a paz que advém da busca da verdade. Eu compreendo que as riquezas que descubro dentro de mim têm mais valor que toda a riqueza do mundo exterior. Passo a passo eu continuo a minha busca espiritual e aos poucos me liberto, elevando-me cada vez mais alto e alcançando a verdadeira paz interior. Então aqui me confirma a informação de que acessou o espiritual, foi preciso acessar aqui a espiritualidade, nesse silêncio do eremita, nesse silêncio das suas meditações, que você acessasse o seu coração, que você trouxesse verdade e clareza para a sua vida. E aí você pode viver em paz, entendendo que essas bênçãos não estão no material, está em cada coisa que você aprendeu. Cada jornada dessa, aqui ó, na carta, isso aqui me lembra sempre de jornada. A cada passo dessa lua, né, de cada fase que você viveu, você foi aprendendo, adquirindo isso, né? E aí você tem acesso a esse grande portal que parece de uma vida nova, de algo novo que se abre lá para você. Então, cancerianos, é o que eu desejo para vocês nesse novo início de ano astrológico. Espero vê-los na próxima. Tem vídeo aqui todos os dias. E deixo um beijo grande para vocês. Vou abrir agora a próxima leitura aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Olá, escorpianos. Vou começar aqui com a leitura de vocês, trazendo a energia que saiu no início aqui. Não sei se vocês viram. Falando sobre é preciso sustentar o preço da nossa paz. Manuela Xavier, autora do livro De Olhos Abertos. Aqui fala sobre a importância de a gente bancar aquilo que a gente escolhe, bancar a nossa vida, bancar as nossas escolhas. Porque às vezes, por exemplo, optar pela nossa paz, quer dizer, às vezes significa deixar um trabalho, deixar uma casa, deixar uma família, porque para ter paz ali naquele lugar eu não consigo. Então às vezes eu preciso sair desse lugar para então ter a paz que eu sinto que eu mereço, né?
Vou começar aqui com a leitura de vocês, Escorpião, para esse ano de novo astrológico que começa amanhã, dia 20 de março. Nós começamos o ano 1º de janeiro, mas aqui para astrologia começa 20 de março. E vou trazer aqui as energias que saem para vocês nesse novo ciclo que começa agora. Vamos ver o que o tarô, as cartas e os oráculos têm para trazer para os escorpianos nesse início de ano astrológico, as energias de 2025. Aqui sai a carta do rebelde. Eu acho que às vezes a gente nega um sentimento, nega uma emoção, nega uma conexão e me coloco assim, de uma forma meio revoltada diante da vida, que ele rompe correntes, né? E aí você fala assim, poxa, mas eu não tô nessa energia, então talvez você precise arrebentar as correntes que te travam. Talvez você precise então, se você não vem nessa energia, você precisa ser mais rebelde, né? Então, para quem está precisando, vamos dizer assim, controlar a rebeldia diante da vida e se entregar mais de uma forma fluida, tem também aqueles que vão precisar se libertar de correntes e talvez acessar uma certa agressividade, não para machucar alguém, mas para você ter essa força. Sabe quando alguém fala assim, nossa, você está com sangue nos olhos? Isso significa estar em movimento, estar, né, com gana de ser feliz, né, de bancar alguma coisa aqui. Então me fala sobre essa necessidade de esse momento, você ou de controlar sua rebeldia, sendo mais calmo, pacífico, fluido, ou de liberar e de se libertar dessas correntes, porque isso está atrasando o seu processo, né? Às vezes a gente está caminhando pelos lugares que falam sobre outras coisas, outras pessoas, que não é aquilo que eu gostaria para minha vida. Vamos ver o que o oráculo, acredite na sua magia, vai trazer aqui para os escorpianos. Vem a carta número 26. Essa carta fala sobre pena. Pense antes de julgar. Olha que interessante. Se aqui eu estou falando de uma rebeldia, pode ser que eu esteja julgando a rebeldia de alguém. E quando a gente julga o outro, a gente está falando sobre a gente mesmo, né? Então, talvez você tenha que ser rebelde igual essa pessoa que você julga. E aqui, quando a gente está em grupo, a gente às vezes não é tão generoso, não é tão cuidadoso com as pessoas do que quando a gente está sozinho. Então aqui tem uma pessoa leve, vamos dizer assim, em estado de hipnose, e tem outras 3 trabalhando na energia dessa pessoa. E essa carta fala sobre pena, né? Sobre pensar antes de julgar. Elas estão fazendo como se fosse um ritual, né? Tem velas aqui. Tem uma caveira com cristal bem aqui na prateleira. Tem mais velas aqui, tem um caldeirão. Aqui é como se fossem bruxas fazendo um ritual. Isso me vem uma energia de... eu preciso fazer talvez um trabalho de limpeza. Aqui tem coraçõezinhos, né, na blusa dela. Tem estrelas aqui, ó, como se fosse acesso à espiritualidade, como se fosse o céu, né? Então aqui me fala sobre a necessidade de você se conectar à espiritualidade e talvez fazer um ritual de limpeza. Não sei se você foi convidado por alguém, se você ganhou um ritual de limpeza, se você quer adquirir, quer fazer esse trabalho espiritual com alguém, aqui me fala que é o momento. Mas engraçado, essa pena e essa sobre esse não julgar ficou, parece que faltando uma informação, sabe? Elas estão julgando o quê? Não me parece que há um julgamento aqui. Enfim, vamos ver o que vai sair nas cartas, que às vezes tem a ver com as cartas que vão sair, né? Tarô, que você pode trazer aqui para os escorpianos nesse novo ano astrológico que se inicia. O que o escorpiano pode esperar para esse novo ciclo na vida dele? O que ele pode trabalhar de suas emoções? Aqui veio a carta 5 de copas. Vou tirar 5 energias. A carta 7 de paus. A carta Rei de espadas. 2 de copas. E a última carta aqui, Valete de paus.
No fundo do deck tem a carta da Rainha de Paus. Aqui temos Rei de Espadas com Rainha de Paus, né? Esse casal, apesar de parecerem muito diferentes, ambos estão sentados em, inclusive, lugares parecidos. Só que na carta dela tem um leão atrás da cadeira dela, desse trono, né? E dele parece algo, parece até um touro aqui. Pode ser que tenham aqui signos fortes, leão ou touro. Talvez o escorpião esteja lidando com essas duas pessoas. Aqui, esse casal, apesar de serem diferentes, né? Um é de espadas, outro é de paus, me fala que há uma confiança e uma paixão que tem uma certa lógica, né? Que tem uma verdade. Essas pessoas, elas trabalham com a verdade. Elas são apaixonadas. Parece que um complementa o outro aqui. Apesar de a gente já saber que a gente não precisa de nada para nos completar, porque somos completos em si, mas aqui é uma grande completude. Um traz a verdade, a justiça, a força, a lógica, usando a sua mente, e o outro é o fogo, né? Que se expressa, que defende aquilo que acredita de forma apaixonada, criativa. Então parece que um alimenta o outro, é como se um fosse o coração, apesar de não ser rei de copas, mas aqui me fala muito de um coração, de uma paixão exacerbada, energética, e de alguém que é mais tranquilo, mais calmo, mais ponderado, mas que traz verdade. E aqui, quando sai 2 de copas, isso aqui é uma história, né, de 2 pessoas. Aqui é sobre 2 pessoas. Talvez esse julgamento que sai aqui na carta fale sobre esse julgamento de eu ter julgado uma das pessoas, um dos dois julgou o outro, julgou suas condutas, julgou a não ação ou a ação em demasia. Aqui houve um julgamento. Só que 5 de paus, 7 de paus e valete de paus me fala sobre algum projeto, algo que começou e que se trabalhou, que exigiu desafio, que foi de grande perseverança, mas aqui fala que mesmo com obstáculos, sua força interior prevalece. Então aqui, se talvez eu tenha desconfiado, talvez essas pessoas aqui tenham desconfiado se elas teriam energia e força para levar essa relação adiante, para unir as suas famílias, para estarem unidas, né? Porque ia precisar de um trabalho aqui, talvez fosse desafiador. Mas Valete de Paus fala que existe um entusiasmo dessas pessoas, que existe uma curiosidade de ambas ali, de como seria essa relação a 2. Então aqui fala que há um arrependimento desse casal de não ter dado prosseguimento a isso, porque haviam muitos desafios, né, com essa carta 7 de paus, e essa pessoa se arrepende. Ela tem um grande desapontamento com ela mesma de não ter investido porque ela achou que eles fossem diferentes. Olha que interessante, eu estava aqui fazendo a leitura de vocês e precisei interromper para buscar uma encomenda. E aí me veio a clareza de tudo que estava aqui. Esse casal, de alguma forma, se julgaram. Ou foi o homem que julgou, ou foi a mulher. Aqui, se estiver falando casal, se for um casal homossexual, vocês adaptem, tá? Aqui alguém não via. Eu acho que foi ele, porque olha só, ela tá de frente para ele. Vocês conseguem enxergar? Ela tá de frente para ele. E ele tá olhando para frente, tipo, ignorando totalmente a presença dela ali. Ela com uma flor na mão, toda ponderada ali, e ele olhando para frente com uma cara meio de não tô nem prestando atenção. E aí, essa conexão ele não viu. Ele não viu que eles eram conectados. E julgou. Julgou serem diferentes, julgou que não eram compatíveis, julgou que talvez ela fosse meio bruxinha e ele talvez de outra religião. E aí ele foi rebelde. Ele deixou essa conexão. Ele foi embora. Não quis saber.
falou, não tenho nada conexão com ninguém, arrebentou as correntes e foi embora. E aí depois se arrependeu profundamente. Mas ele aprendeu com as suas dores, ainda está aprendendo, aqui me fala como se estivesse aprendendo. Ele viu muito desafio, ele não viu que aqui ele também teria que ter coragem. E aí ele teve uma nova ideia com o valete de paus. Ele vai deixar com que a curiosidade trace o caminho dele. Ele não vai mais ficar preso na sua mente. Ele vai deixar que o desejo, que o sentimento, que a curiosidade se aquilo daria certo ou não, ele vai deixar isso falar mais alto. Olha que interessante. Aqui embaixo dessa carta tem Rainha de Ouros. Talvez ele a visse assim, ó. E aí, só que ele não tinha condições de bancar uma Rainha de Ouros dessa. Ela é uma pessoa que transmite segurança, ela tem a situação financeira equilibrada, ela é uma pessoa que nutre. É uma pessoa muito... Inclusive, ela tá de vestido vermelho, tá vendo? Mas ela tá triste. Ele achou que não... Vou deixar aqui, não vou tirar daqui não, mas... Ele achou que ele não tivesse condições, né, de nutrir essa rainha. Ela parecia mais evoluída, de alguma forma ele se sentia menor que ela. E aí ela ficou aqui olhando para ele. Ela tinha desejo, né, a rainha de... O fogo fala sobre desejo, sobre... Ela sentia essa conexão, né, talvez pela compatibilidade sexual que ambos tivessem, mas ele não viu. Ele achou que não tivesse capacidade nenhuma de nutrir essa rainha. Vamos lá. Vou pedir aqui que o tarô vidente da luz traga uma resposta para os escorpianos sobre essa leitura, sobre esse casal que não achou possível... Vou botar aqui, se ela tiver que sair, ela vai sair de novo. Que não foi possível eles ficarem juntos e agora isso é uma possibilidade. Vamos lá. Sai aqui a carta. Rainha de Espadas. Agora ela tá fechada para ele, né? Ela tá lidando com as coisas dela. Ela entendeu que ele não estava afim. Olha o quanto eles eram compatíveis. Até na cor, né? Eles sempre foram compatíveis. Só que ele nunca enxergou. Nunca enxergou. A carta, 9 de espadas. Ele vivia assim, ó. Querendo fechar os olhos, não via. Ele deixava que as crenças dele. Essa carta, 3 de ouros. A carta, pajem de paus. Vou tirar mais 3. 7 de paus. 7 de paus. A carta, rainha de copas. Aqui tem todas as rainhas. E a carta, pajem de copas. Vamos lá. Imagina, quando o pajem de copas sai do lado da rainha de copas, você fala assim, eles não têm... Aqui, ó. Ela foi viver a vida dela. Ela percebeu que ele não estava aberto. Ela foi ser feliz, foi fazer dinheiro, foi viver a vida, as experiências. E tá lá, plena. Ela sabia que era compatível com esse rei de espadas. Ele que não a via assim. Ele via como se ela fosse uma rainha de paus e que não eram compatíveis. Ele nem olhou para ela. Não viu a conexão. E aí, ele ficou assim, ó. Totalmente arrependido. Ele vivia com medo. Se sentia pequeno. Sentia... Muitos pensamentos afogavam esse homem. Essa pessoa, não sei se eu tô falando homem, mas aqui esses pensamentos afogavam esse homem. E aí ele não via isso, ó. Olha que parceria eles poderiam ter. Uma vida familiar, uma pessoa que estaria com ele, né, nos trabalhos, no dia a dia. Aqui eu sempre vejo assim, um homem, a mulher e a filha. Eles podiam ter uma vida feliz juntos, ele tá feliz aqui, ó, compartilhando com elas esse momento. Os 3 estão se ajudando, mas ele se via assim, ó, sozinho, lidando com tudo. Ele preferiu seguir a vida sozinho. Poderia ter isso aqui, ó, mas não, ele seguiu sozinho. E aí, quando ele tem uma ideia de falar assim, tá bom, vou fluir com a vida, eu vou me entregar, vou deixar ver o que a vida o que acontece. Ela tá lá, ó, curtindo a vida dela, fazendo, né, vivendo as suas experiências, tá lá nutrindo a sua mente, seu corpo,
se entregando suas práticas em paz, totalmente em paz. Aqui, ó. Pegando todas as suas emoções, lidando com elas, em vez de se afogar nas emoções ou estar distante aqui como ele, ó, aqui ele não tá, ele nem toca na água, ele tá em cima de uma pedra sentado, de tão imaturo que ele é. Mas ele acessa as suas emoções, só que bem diferente dela, né? Ela é uma rainha, ele é um pajem. Aqui ele tá fazendo tipo um coraçãozinho com a mão, tá vendo aqui? E aí ele tava lá lidando com dinheiro, sempre vejo essa carta ele lidando com dinheiro, porque tem um porquinho aqui com asas. E ela tava lá pleníssima, aqui ó. De olhinho fechado, sentindo, vivendo, lidando com suas emoções, se conectando à espiritualidade. Talvez ela trabalhe com alguma coisa espiritual, curtindo a vida, aproveitando cada momento. E aí ele fica assim, ó. Não sabe o que fazer. Será que ele vai se deixar fluir? Como ver esse valete de paus aqui? Vamos ver. Vou ver aqui, vou tirar energias. 6 cartas do baralho Lenormand sobre essa conexão amorosa. Esse rei de espadas não viu que tinha algo mais forte que ligava eles e foi embora. Aí ela foi viver a vida dela. Vamos ver. A carta da âncora. Se sente muito preso a ela ainda. A carta da mulher. Ela mexe com ele de alguma forma, com seus pensamentos. A carta da foice. Ele precisa cortar esses padrões, esses pensamentos, essas crenças. Tudo que não deixa ele... Aqui o que ele quer oferecer para ela. Ele quer viver com ela, lírio, coisa, né, amorosa, nutritiva. Aqui, ó. Feridas, talvez, da infância. No fundo do deck. A carta do espaço. Isso aqui saiu em quase todas as leituras. Ele quer oferecer isso para ela. Uma relação. Quer dar uma casa para ela, uma família. Tem um filhotinho nessa casinha. É o que ele quer dar para ela. Mas ele por muito tempo ficou assim, ó. Aprisionado. A âncora, apesar de trazer uma estabilidade para a pessoa, né, pro barco, para a pessoa, pro barco, ele também não faz com que o barco possa caminhar e seguir o seu rumo, né? E aí você precisa tirar a âncora para que você navegue nas águas das emoções, né, para que você chegue então ao lugar que você tem que chegar. E aí ele não conseguia fazer isso, ele estava aprisionado. Ele precisou cortar. Para acessar essa mulher, ele precisou cortar pessoas, relações, crenças, tudo que deixava ele como essa âncora, aprisionado no cais, quando ele precisava atravessar o mar de emoções para oferecer para ela isso, uma relação, algo que ela pudesse confiar, um novo começo, algo nutritivo do coração dele, né? E aí ele entendeu, aqui se não forem, né, filhos que de alguma forma atravanquem essa pessoa de seguir, pode ser que ele tenha feridas da infância, né, traumas infantis, coisas que ele precisa rever. Aqui dá um vestido muito feliz, né, para uma menina. Não sei, ela não parece tão feliz, ela parece tímida, como se alguém tivesse deixado ela com vergonha. Então talvez ele tenha que ter acessado, esses cortes foram de situações que ele viveu na infância, para que ele pudesse oferecer para ela esse romance, essa parceria, né? Uma vida gostosa de se viver, mas ele ficou muito tempo ancorado. Talvez tenha passado um certo tempo, porque eles aqui construíram esse tapete, né? Olha o tempo que isso levou. Isso sempre me lembra um semáforo, né? Essas 3 luzes aqui, que são como se fossem mandalas, né? Mas elas parecem um semáforo. Como se ele tivesse ficado prestando atenção quando seria a hora certa de avançar. E aí ele foi construindo isso requer uma passagem do tempo. É isso. Ai, essas histórias de amor que a pessoa, em vez de tentar, né, é tão mais fácil, tenta. Não tenha medo, se jogue. Se não der certo, você volta e reconstrói tudo de novo. A grande sacada da maturidade não é você deixar de se envolver, é você saber que se envolver e der errado, você pode se reconstruir de novo, faz de novo, né? Reformula, vamos dizer assim, reformula a rota, né? Aqui fala da descoberta. Então fala o seguinte: hoje eu libero minhas noções pré-concebidas, convicções e crenças antigas, aqui ó, falando do homem, que tinham crenças
que ele precisou cortar, ó. Deixava ele assim, ó, ancorado. E o barco não chegava nunca. Se saísse a carta do navio, nunca ia chegar. Estava lá, parado. E aí ele entendeu que essas crenças não eram dele, era de alguém que tinha colocado nele quando ele era criança, né? Ele acessou isso, nessa solidão que ele ficou, nesse arrependimento, foi um momento de um luto que ele fez, né? Sobre as escolhas dele. Depois ele foi trabalhar sozinho, colocando, né, sua força no trabalho para poder esquecer. E é quando ele acessa o Valete de Paus que ele fala, não, eu vou começar esse projeto, eu vou ter uma iniciativa, eu vou deixar minha curiosidade me guiar, eu vou fazer, inclusive uma carta de fogo. E aí tem todo esse movimento, né, de cortar crenças, de cortar padrões, enfim. Aí ele fala, de libero, né, das minhas crenças e convicções e crenças antigas e em vez disso busco novas ideias, inovação e possibilidades infinitas. Hoje sou adaptável, eu sou capaz de ver para além das minhas limitações prévias e descobrir mundos maiores dentro de mim. Olha o mundo que ele acessou, que coisa linda, que paz, né? Então ele precisou acessar essa paz, essa verdade, que ele não era mais aquela criança, agora ele sabia se defender, saber recuar ou avançar dependendo daquilo que ele quisesse, o que ele sentisse. Então, escorpiano, queria trazer essa mensagem para você. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Se essa não fosse a sua história, não tem problema. Segue a gente aqui porque tem sempre uma história nova aqui no canal, tá bem? Um grande beijo e até a próxima. Olá, signo de peixe, seja bem-vindo. Aqui é o canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Estou fazendo a leitura dos signos para esse novo ciclo que se abre do novo ano astrológico que começa amanhã. Então trouxe a leitura aqui para todos os signos para ver o que a gente pode lidar com esse início, né? Como se estivéssemos agora, 1º de janeiro, só que para a astrologia começa amanhã. Então vim trazer aqui uma energia para os piscianos sobre esse ano astrológico. Vamos ver o que vai sair aqui. Tarô do Osho fala sobre completude, né? Eu sempre vejo essa carta e lembro daquilo que as pessoas falam, eu vou achar a peça que me faltava. Só que essa peça não é dentro da gente, né? É uma peça que alguém vai trazer. Então imagina, alguém que foi criado diferente de mim, com valores e religiões diferentes, pensando diferente, passando por experiências diferentes, às vezes de um sexo diferente do meu, e eu quero que essa pessoa me traga completude. Isso eu vou encontrar em mim. O outro vai me trazer mais do que eu já tenho. O outro vai me fazer transbordar naquilo que eu já sei me dar, que eu já sei experienciar na minha vida, que eu me permito, né, que eu me coloco aberta ao amor, às coisas boas que acontecem, me sinto merecedora. A gente sempre fala que a vida é luta, a vida é pagar boleto. Eu acho que se a gente se colocasse diante da vida com essa sensação de eu me dou tudo e se o outro chegar para me dar mais do mesmo, eu vou aceitar porque eu só vou transbordar. Não é ruim ser mais do mesmo, porque eu acho que eu só recebo aquilo que eu dou para mim antes. Então assim, existem muitas curas que são feitas a dois, né? Curas dentro de uma relação, até porque a gente se vê muito nos olhos do outro. Mas aqui eu acho que essa completude ela vem da gente, de entender quem eu sou, entender aquilo que faz sentido para mim, qual é a religião que abraça o meu coração, qual é o trabalho que me deixa em paz, que me dá também o retorno financeiro para pagar as minhas contas, enfim. Eu faço tudo isso por mim. Só que essa mão aqui não parece dele, né? Parece uma mão de fora. Então, o quanto a gente às vezes espera que essa completude venha externamente, em vez de eu me permitir, eu me doar essa completude, essa sensação, né, de me sentir completa, de fazer as coisas que eu gosto. Você já se perguntou o que você gosta de fazer? Se você tem atividades, se você não faz por conta do financeiro, né? Às vezes a gente dá tanta atenção ao outro que esquece de perguntar o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de ser, como eu gostaria de andar, de me vestir. Vamos ver o que esse oráculo, acredite na sua magia, traz para os piscianos nesse mês de março, que inicia o novo ano astrológico. Essa carta é linda, carta 31. Ela fala sobre o universo. Todos nós somos poeiras cósmicas. A gente acha que às vezes somos grandes coisas, né? Tem gente que dá valor tão grande a bens, a casa, a coisas que são de fora. Só que quando eu entendo que eu sou uma poeirinha do universo,
né? Quando eu me reduzo à minha insignificância no sentido de não ser especial, mas entendendo que tem outras poerias no universo, não é tudo sobre mim, né? O mundo não gira ao redor do meu umbigo, eu preciso olhar para fora. Então essa carta me faz esse convite de olhar para fora. Aqui parece que fala, é como se fosse um convite para eu me abastecer, e aqui me fala para entender que mesmo fazendo isso, há um todo também que eu estou conectada. Há um universo gigante aqui, eu sou só uma parte desse universo tão grande, né? E tem tantas coisas desconhecidas no caminho da gente que a gente não tem nem ideia. Mas quando eu me coloco numa situação de, parece que tudo acontece contra mim, né? Tudo fala, né? Parece que todo mundo quer me ofender, que tudo é sobre, né? Eu estava vendo alguma coisa ainda há pouco que falava assim, se alguém sorrir para você, você vai achar que a pessoa está rindo de você ou ela está sorrindo para você? Isso depende muito do tanto de ferida que a gente traz no coração, né? Se eu estou em paz comigo mesmo. Ah, lembrei, foi um vídeo que eu vi de uma moça muito legal. Talvez eu vou trazer uns assuntos pra gente conversar. Muito interessante. Ela fala isso sobre a gente. Se eu tô bem comigo mesma e inteira, eu não acho que o outro falou sobre, né, ficou jogando piada pra mim, ou que a forma que eu me visto, que eu me conduzo, eu tenho que ficar preocupada. Não sei, aqui me fala muito sobre esse olhar para fora, sobre entendendo que eu sou mais uma parte disso, está tudo conectado. E apesar de eu ser única e especial, tem outras pessoas também assim. Desse olhar mais empático diante da vida das pessoas. Vamos ver o que vai sair daqui para ver se complementa essa mensagem. Sai aqui a carta 10 de copas. Vou trazer 5 cartas. Carta 3 de espadas. Nossa, três espadas no coração. A carta 8 de paus. Nossa, isso aqui. Vamos ver o que vai sair. A carta 5 de paus. É um conflito, né? Competição. E aqui a carta da estrela. No fundo do deck, deixa eu ver aqui. A carta, o julgamento. Vamos lá. Deixar essas cartas assim. Aqui me parece que houve um grande conflito para que houvesse essa comemoração dessa família nesse 10 de copas. Houve um grande conflito, coração partido, luto e um movimento rápido sobre um conflito, né, sobre uma disputa, um esforço também que se pode ser feito aqui que vai trazer muito crescimento. Vamos lá. A carta 10 de copas fala sobre uma vida harmônica e familiar maravilhosa, né? Que as pessoas comemoram, o lugar é lindo, existe tudo ali, uma completude imensa, né? Só que a carta 3 de espadas fala, parece aqui que alguém tem medo de viver isso, né? A pessoa traz no coração sofrimentos, e se você não se debruçar sobre isso, né? E não ir além para aquilo que está se apresentando, que é essa harmonia familiar, se você não cuidar desse coração partido, você nunca vai usufruir dessa família feliz. Você vai estar sempre ali com medo de perder. E aí as coisas se movem rápido demais. E você tem medo de que isso te traga conflito, traga disputa, competição. Talvez foi assim que você aprendeu que era algo familiar, que falasse sobre competição e disputa. E as coisas se movem rápido, então assim, talvez a outra leitura que eu fiz aqui há uma promessa de uma família feliz, de uma completude muito grande, emocional. E esse coração partido impediu essa família de estar unida, de estar conectada. E aí eu fiz pedidos à minha espiritualidade. Aqui tem a carta de Aquário, né? Fala da importância de eu me conectar à espiritualidade para pedir esse auxílio. E aí
esse impedimento, que eram essas feridas que eu trazia no coração, não me deixaram entender que isso me fala muito sobre essa conexão, né? A carta da estrela com 10 de copas. Quanto isso aqui foi desejos atendidos. A espiritualidade ouviu as suas preces e mandou essa família, mas você não conseguia ver. Haviam 3 feridas, talvez 3 relações que te feriram nesse nível. Talvez perdas de pessoas especiais possam ter deixado essa pessoa com o coração rígido, machucado. E aí o julgamento é um momento, né, que é como se algo fosse ser entregue de forma justa, né? A espiritualidade, os anjos, o divino traz a possibilidade de limpar esse coração, de curar as feridas desse coração. E aí aqui fala sobre a importância de a gente refletir sobre as nossas ações. O quanto aqui eu vejo assim as pessoas se impedem de viver coisas tão grandiosas porque elas pedem a felicidade, mas elas não têm, elas não bancam isso. Inclusive tem a ver com a carta da abertura da energia dos elementos de água, né? Eu preciso sustentar o preço da minha paz. Então aqui fala, as pessoas pedem uma vida feliz, harmônica, equilibrada, mas quando isso chega, elas não têm coragem de viver isso, elas não se sentem merecedoras desse amor. E aí elas ficam lá, a situação está lá, trazida pelo universo. Aqui fala da carta da estrela, né, que mantém a esperança viva, né? Mantém ela quente no seu coração, sabendo que aquilo vai acontecer, porque o universo conspira a nosso favor. Está tudo conectado. Eu sou o cosmos, eu sou tudo, todos nós estamos aqui conectados de alguma forma. Me vem essa peça que eu achava que talvez fosse uma crença de fora, que alguém vai me completar. E talvez isso fosse o motivo desse coração partido, né? Uma crença de achar que o outro me completa, que o outro vem tampar algum buraquinho, mas não vem, né? Eu preciso estar completa em mim mesma. Eu preciso entender que tudo está conectado e cada ação que eu faço para o outro, que eu faço para mim, também faço para o outro. Energeticamente falando, né? E aí o julgamento, então, traz um renascimento, uma possibilidade de isso mudar. Então, aquilo que trazia conflito e dor não existe mais. A espiritualidade abraça essa conexão, essa família, a possibilidade dessa felicidade e traz aqui, ó, o equilíbrio, a sabedoria, o espiritual, acesso a isso que foi por meio de orações e a pessoa consegue manifestar. Ela manifesta divinamente, né, falando assim, né, uma família, uma possibilidade de viver essa vida tão gostosa. Olha aqui, todo mundo comemorando. Eles estão de braços abertos, de peito aberto, é isso que se inicia, né? Aqui falou em todas as leituras em grandes inícios, inícios de projeto, inícios de relação. Então, uma coisa que vai ser forte para todos os signos nesse novo ano, né, que se abre amanhã, mas que a gente às vezes, a energia ela é muito fluida, né? Então, podemos estar sentindo a energia, né, de esse ano novo que começa, mas que traz uma grande limpeza, traz uma grande possibilidade de uma renovação de votos aqui. Se essa família já existia, ela se rompeu. Eu vou trazer aqui 5 cartas para clarificar do tarô vidente da luz para os piscianos nesse ano novo astrológico. Tarô, você pode trazer para os piscianos, complementando essa leitura e clarificando sobre o que estamos falando. A carta Rei de Ouros aqui nessa carta, clarificando ela. Olha só, essa pessoa está em paz, né? Ela não está mais em conflito. Isso aqui é como se fosse o passado. No presente, essa pessoa trabalhou suas questões, foi focar no financeiro. Hoje é uma pessoa que ouve a sua intuição. Tem aqui um cachorro do lado dele. Sabe o que é fidelidade, sabe o que é uma parceria fiel. Então ele curou essas feridas, né? Esse trajeto e rei de ouros é algo que demora, né? Ele não é igual um rei de paus. Só que aqui traz essa carta de movimento. Então, apesar de ser um rei de ouros, isso aqui passou um tempo. E aí ele parou de brigar com o próprio coração, parou de disputar com as pessoas. Ele agora entende que aqui também parece, né? Aqui é 5 de paus. Clarificando a carta 5 de paus. Só que engraçado, nessa carta aqui,
Eu vejo, aqui parecem várias pessoas, mas aqui para mim sempre parece que é a mesma pessoa, ou parece um casal, aqui tá a menina, em 2 momentos, e aqui parece o homem em alguns momentos. Então parece estágios diferentes dessa construção, como se isso tivesse passado um tempo e essas pessoas tivessem trabalhado juntas, só que cada um na sua vida. Eles trabalharam para essa conexão, só que cada um curando a si mesmo. Cada um, preenchendo a si mesmo, colocando cada peça que falta em si, para que tivesse tão inteiro que pudesse viver esse 10 de copas. Mas aqui foi um trabalho que cada um fez para essa conexão, só que separado. Olha que interessante. Eu costumo dizer que esse tarô vidente da luz eu nem interpreto pela carta, mas as imagens falam outras coisas aqui, 4 de paus, clarificando 8 de paus. É um movimento rápido de celebração. Essas pessoas vão celebrar juntas esse encontro, essa família, essa parceria, seja ela no amor, seja ela no trabalho, que aqui não está tão focado no amor, mas essa parceria ela é muito rica. Aqui a carta Rainha de Paus, clarificando a carta 10 de Paus. Essa pessoa, antes de estar nessa relação, um dos dois aqui precisou cuidar da sua vida, precisou colocar ação na sua vida, talvez focar na parte de trabalho. Aqui não fala de ouro, mas aqui ela me vem muito próspera. Ela manifestou nesse tempo todo tudo que ela queria viver. Esse fogo na palma da mão dela me parece muito algo de manifestação. E clarificando a carta da estrela, saíram 2. Vou deixar. Saiu a carta da força e a carta 7 de espadas. Aqui me fala o seguinte, no fundo do deck a carta 10 de copas. Gente, olha isso. 2 cartas 10 de copas na mesma jogada. 2 cartas 5 de paus na mesma leitura. Isso aqui é uma família feliz. Isso aqui é completude emocional e financeira. A pessoa precisou durante muito tempo. Ela teve uma jornada sozinha. Aqui ela está com uma faca em punho, sempre se defendendo, sendo reativa, mas indo em busca lá da vida dela. Ela não ouvia o chamado da espiritualidade. Ela nem sequer interpretava essa clareza do sol, que mesmo fraquinho, né, parece que é um sol da tarde aqui, mas ele seguia em direção à luz. Aqui, todo defensivo, né, cheio de pensamentos, de coisas que talvez ocupassem a sua mente, sem sequer ouvir a espiritualidade, mas ele foi. E aí ele descobre a sua força. E essa força não estava fora, estava dentro dele, de domar suas emoções, domar seus pensamentos que confundiam demais, domar aquilo que deixava ele enrijecido sem poder ver a possibilidade, falou ele, indivíduo agora, tá? Sem ver a possibilidade que essa força, junto com a carta da estrela, fala sobre essa grande conexão espiritual que essas pessoas têm, a ponto disso, olha isso, gente. 2 cartas de 10 de copas numa mesma leitura, clarificando uma a outra, né? Não saiu outra carta, saiu uma clarificando a outra, ou seja, é uma confirmação de que essa manifestação também ocorreu nele. Aqui quando eu falo para que eles, aqui parece que primeiro ele vivia em conflito, num trabalho que havia disputa, numa família que brigava, e aí cada um foi trabalhando, cada uma dessas pessoas, desse casal que forma uma família depois, ficaram trabalhando em si mesmos. Só que eles estão juntos por quê? Porque aqui havia uma conexão. Essa conexão que os ligava, eles estavam lutando e construindo fora para poderem viver isso aqui juntos. Aqui é como se assim, essa carta fosse para um, essa carta fosse para outro. Ambos descobriram que essa relação traria esse 2 de copas, esse 10 de copas, para eles viverem, né? Então, olha que interessante. Toda essa jornada aqui, que esse homem passou, que se transformou, né? Ele saiu dessa carta de 3 de espadas para um rei de ouros, próspero, seguro, firme, estável, né? Sem coração partido. Se viu diante de vários conflitos na vida, na família, em tudo que ele vivia tinha conflito porque ele não queria ver o que ele precisava trabalhar nas suas emoções. Mas ele foi aos poucos, ele foi aqui aos poucos, desbravando a sua vida, controlando a sua mente,
lutando com seus processos e foi de alguma forma conectado a essa pessoa, a esse outro par, né, dele. Aqui eles estão vestidos, inclusive com a mesma roupa, né? Esse par de jarros, como se costuma dizer, né? As duas pessoas são iguais, tão iguais que elas estão conectadas. E aí cada um trabalhando em si mesmo, podem hoje celebrar. E isso vem rápido. Já passou tempo demais para essa celebração acontecer. E agora esse movimento rápido de agilidade e ação, que esse rei, apesar de estar sentado, ele vislumbra que ele precisa se movimentar assim, para que ele possa comemorar. E aí, estando em família, essa comemoração, ela é em tudo, né? É na construção da família, é na decisão se vão ter mais filhos, se vão ter pets, onde eles vão viver, que casa eles vão morar. Tudo isso é uma grande aventura. E essa pessoa adquire isso depois de manifestar essa relação, porque a caminhada dessa pessoa, ou dos dois, foi aqui, ó, lidando com a força do próprio coração, lidando com seus medos, entendendo as suas vulnerabilidades. Quando a gente abraça o leão que há na gente, a gente não se torna uma fera. Eu me torno forte, porque agora eu abraço a minha metade, né? Vamos dizer assim, se eu funciono calma e desse outro lado é uma coisa mais rebelde, mais impulsionada, apaixonada, eu abraço isso. Eu não fico repelindo mais quem eu sou. Eu sei que eu sou leve, que eu sou dócil, mas eu também sou forte quando eu preciso ser. Porque aqui, ó, eu dominei meu coração. Não de pedir as minhas emoções, mas de abraçar as emoções. É lindo. Lindo, lindo. Leituras muito bonitas. Vou tirar aqui 4 cartas do Lenormand. Não vim para clarificar como foi na leitura anterior, porque a gente já entendeu aqui. Então, vou tirar as cartas para complementar. Sai a carta do cavaleiro. Sai a carta da torre. Sai a carta, esse aqui saiu quase em todos os signos. A carta dos pássaros, desse casal, que um é casa para o outro. Vou tirar mais 3. A carta do chicote. A carta da estrela. Segunda carta da estrela no jogo. E a última carta aqui é a carta desse trevo. Isso aqui é uma grande sorte. Eles se encontraram e são uma grande sorte para o outro. Aqui tem, no fundo, a carta do livro, mas eu olhei aqui, embaixo tem essa carta da casa. Eles são casa um para o outro. Ele sabia dessa informação. Ele tinha acessado essa informação. Aqui, ó, 2 vezes a carta da estrela. Quanto de espiritualidade tem aqui? Quanto essas pessoas foram assessoradas pela espiritualidade delas para domar esse leão que existia dentro delas, esse medo, essa força. Precisaram fazer cortes dessa ideia de vida difícil, de vida de ficar me açoitando, de que tudo é pesado. Não, isso são crenças. E aí derrubei todas essas crenças, tijolinho por tijolinho, para refazer todo esse castelo, agora mais forte. E aí eu paro de olhar para trás. Agora eu vou na direção do cavalo, que é para frente. Eu não fico mais olhando para o passado. Não importa o que aconteceu no passado. Importa aqui que agora eu quero oferecer para essa pessoa essa casa, essa família, essa vida 2. Oferecer para essa pessoa essa sensação de lar, de tranquilidade, que traz aqui, ó. Eu encerro essa leitura com as 2 cartas 10 de copas. A carta caiu. Com essas 2 cartas da estrela. Se esse amor não é espiritual, se esse amor não é trazido pela espiritualidade, eu não sei o que é. Aqui tem 2 confirmações grandes, poderosas, de que esse amor estava todo o tempo sendo cuidado pela espiritualidade para que fosse vivido, fosse materializado. Ele vai trazer sorte para ambas as pessoas. Foi uma sorte essas pessoas terem se encontrado. Então, essa mensagem, eu vou tirar aqui mais uma carta de mensagem final. Pode falar sobre a leitura, mas pode ser algo que venha somar. Aqui saiu a carta, eu colho o que planto. Aqui falou o seguinte: hoje eu me lembro de tudo o que penso e faço. Não, vamos lá. Eu me lembro de que tudo que penso e faço voltará para mim de alguma forma. Eu compreendo que eu colho os frutos do que semeio e encho minha vida com pensamentos e ações de abundância, luz e amor. E eu planto essas sementes sabendo que colherei a maior riqueza da minha vida, que é essa relação.
Quando você tem uma família leve, que te apoia, que te acolhe, que te abraça, que dá a mão para você e fala estamos juntos, você se sente mais forte para você colher e plantar e semear o que você quiser. Quando a gente tem a sorte de ter pessoas próximas a gente que faz com que a gente acesse o nosso potencial, isso, tipo, o céu é o limite. Nada vai travar você e te paralisar mais, porque você se sente forte. Você tem a quem recorrer, você não está mais sozinho. Aquela coisa, né? Juntos somos mais fortes, e somos mesmo. Então aqui, tudo que você plantar, você vai colher, porque você aprendeu que essa clareza, que essa completude, ela vem de você. Você se abraça, você entende que você é o universo conectado, está tudo conectado. E aí você pode plantar o que você quiser, que vai dar bom, né? Vamos dizer assim, vai dar uma boa árvore, uma boa semente, uma boa flor. Porque você sabe que tudo depende de você aqui, ó. Isso aqui é uma carta para mim de pura manifestação. Ela manifestando o fogo na mão dela. Então aqui ela tem o fogo, aqui ela tem a terra. E ela pode então plantar, né? Vamos dizer assim, manifestar tudo o que ela precisa, que ela já sabe o que fazer. Que leitura linda, piscianos. Eu deixo vocês com essa mensagem. Desejo um maravilhoso ano astrológico. E voltem aqui porque vão ter leituras todos os dias diferentes para que de alguma forma a gente tenha uma luz no nosso caminho e não se sinta sozinho, tá bem? Um grande beijo e até a próxima.